você vai ser. Já tinha sido lá em Campos, repórter e narrador. Era um narrador naquela época, era assim, você, como o iniciante, né, o mais jovem, ele narrava a preliminar, porque tinha preliminar e o jogo É principal. isso aí, é bom a galera saber disso. A preliminar começava às 3, jogo principal às 5. Você narrava a preliminar, então eu narrava a preliminar e descia para o campo para fazer a reportagem de campo como repórter no jogo de fundo. Isso lá em Campos. Quando eu vim para cá, que eu olhei o cenário, né? Tinha 8 locutores na Rádio Nacional, 8 narradores. Tinha o Zé Carlos, o Sérgio Moraes, o José Cabral, o Vitorino Vieira e por aí afora. Eram 8. E repórteres tinha 2. O Zé Carlos, o Deni Menezes e o Washington Rodrigues. Eu falei, opa, eu vou pelo atalho, eu vou por aqui, eu vou ser repórter. O Washington era repórter. Era repórter, Cara, eu não sabia o Washington dessa. era repórter. E aí o Apolinho, era o Apolinho e o Denil, os repórteres, né? 77 a gente está falando. 77, 78, 79. No final do ano de 79, ele falou assim para mim, e eu era o seguidor deles, né? Pô, na brecha, quando alguém não fosse, ou quando alguém parasse ou resolvesse fazer outra coisa, Tu tava ali. eu estava me preparando para ocupar o lugar. Aí quando foi no final de 79, a Paulinha falou assim, ó, garoto, se prepara aí que vai ter uma novidade ano que vem. Se prepara, vai se prepara. Não vou dizer nada, se prepara. Se prepara. Bom, preparando, estou me preparando, estou fazendo o máximo que eu posso, aprendendo, absorvendo deles o conhecimento. O Washington tinha um estilo, o Denis outro, completamente diferente. O Denis mais repórter, né, de apuração, de notícia. A Paulinha, aquele cara que pega uma coisa no ar, assim, transforma numa situação engraçada. E eu absorvendo um e outro, aí até que uma virada para 80, eu fui fazer uma excursão com a seleção, minha primeira excursão internacional, mas foi a seleção de novos do Brasil, não é a seleção principal. Era um torneio pré-olímpico na Colômbia. O Brasil foi disputar uma classificação para a Olimpíada. Foi um fiasco. O técnico era o Jaime Valente. Não sei se vocês vão se Não, lembrar do não. Jaime O nome não é Valente. estranho, mas eu não conheço. É, Jaime Valente era o treinador e a seleção era formada só por jogadores novos, aquele Dudu, que foi meio campo do Vasco, um grandão, jogava fino da bola ele, batia a falta muito bem. A seleção era ótima, mas foi um fiasco, porque ela terminou, classificavam 4, ela terminou em quinto. Foi um fracasso total. Aí na volta, muitos jogadores se perderam por aquilo, né? Não subiram mais com o time de cima, foram considerados jogadores fracassados. O Caraca. Jaime Valente também acabou indo para o mundo árabe e tal, mas não foi mais adiante. Enfim, quando eu voltei dessa seleção, dessa cobertura, que durou 30 dias, 30 dias direto na Colômbia, eu estava com o Sérgio Moraes, pela Rádio Nacional, na Rádio Globo estava o César Riso, o narrador, era o César Riso, e na Tupi o narrador, não me lembro bem quem era. Mas a gente fazia um grupo legal ali, bacana, e troca de informações. Para mim era uma maravilha aquilo, minha primeira cobertura internacional. Era um Eu com 3 mastermind, anos de rádio. né? E aí, quando a gente volta daquela cobertura, o garotinho me chama e disse assim, ó, vamos fazer uma mudança aqui na equipe e tal, o Apolinho vai virar comentarista. Aí o Apolinho vai comentar, e o Mendes, vai embora, vai parar? Não, vai comentar junto, vou botar os dois para comentar junto, cada um comenta um pedaço do jogo, um começa, o outro termina e tal. E aí a gente vai precisar de um outro repórter. Vou botar você de primeiro até a gente achar um outro repórter. E aí esse outro repórter que eles queriam trazer não podia, não era do Rio, o Kleber Leite, o Loureiro estavam fixos lá na Tupi. Kleber e Ronaldo. O Loureiro estava surgindo na Globo para fazer com o Yata Anderson. E aí eles não tinham quem tirar para trazer, vir fazer dupla com o Denis. Aí o Zé Carlos falou assim, o Apolinho falou assim para mim, ó, os caras estão querendo trazer aí o Roberto Silva. Roberto Silva era o principal repórter de São Paulo. E a gente está combatendo aqui, eu e o Denis estamos brigando com um garotinho aqui, que ele quer trazer um nome, ele quer trazer um cara já conhecido do Brasil, que a Rádio Nacional era uma rádio de âmbito nacional, né? Tinha a Nacional do Rio, Nacional Brasília e Nacional Porto Velho. Era uma rádio de âmbito nacional. Pô. Queria trazer o Roberto Silva. E a gente não quer porque vai ficar aquele sotaque paulista aqui, ninguém vai ouvir a gente. Então, mete o pau na máquina aí, você que tem que fazer, tem que arrebentar agora para poder acabar com essa história aí. Aí eu falei, deixa comigo mesmo, mano. Pô, mas Moleque, 20 anos, cheio de gás.
fazendo o que sonhou na vida, ao lado dos craques que ele ouvia no rádio. E aí, qual o diferencial para segurar essa vaga? Eu não sei, cara, o que que fiz. Eu sei que o Zé Deu uma Carlos tremedeira, desistiu. não? Não deu. O Apolim chegando Não, e mas falando. Aí eu tive que fazer. Eu ia para o Vasco, eu cobria o Vasco na época. Eu ia para o Vasco às 8h30 da manhã, o treino começava às 9, 9h30, ficava o treino da manhã. Pouca gente ia no treino da manhã, porque tinha treino de manhã e de tarde. Quando tinha, né? Integral. Eu ficava lá no clube, comia lá um sanduíche, esperava o time voltar da tarde. Os jogadores, às vezes, algum ou outro almoçava no clube. E eu fui fazendo amizade com todo mundo. E isso foi me dando fonte de informação. Qual foi o diferencial? Foi esse. Eu era o repórter residente, eu era um repórter permanente no clube. Ninguém sabia mais coisa do que eu. Eu transitava pelas salas, pelo clube, em qualquer lugar, pelos corredores. O Vasco tinha cheio de corredorzinhos. Cheio de. O Vasco é cheio de buraco, parece um labirinto. Parece um labirinto. E eu me tornei um repórter assim, quase que imbatível em termos de cobertura do Vasco. E tinha caras pesados de jornal, Renato Maurício Prado, Márcio Tavares, caras que eram cobras criadas, peso pesado na cobertura. Mas isso foi me dando segurança, né? Eles confiando em mim, eu fui crescendo e aí me tornei repórter titular junto com o Denis. Da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional.